Olá, alunos, tudo bem com vocês? Pessoal, mais uma aula de língua portuguesa aqui, análise linguística, os implícitos e a intertextualidade, certo? Bom, então seja bem-vindo. Vamos começar a nossa aula aqui pela imagem, né? Foco no texto. Essa matéria se encontra na página 235 do livro de vocês, tá certo? Primeiro vamos observar aqui a imagem, tá? Vamos ler o cartoon aqui. Bom, aqui na parte verbal do texto, nós temos aqui esse primeiro pássarozinho aqui falando assim: eu sei, eu li o livro sobre os animais, mas será que ele também leu? Bom, gente, se vocês observarem aí, esse pássaro está respondendo a um questionamento ou uma pergunta, né? Provavelmente feito pelos seus parceiros que já estão lá no interior da boca do crocodilo. Primeiro eu quero falar a respeito desses pássaros, né? Esses pássaros são chamados pássaro palito. O pássaro palito, ele tem uma relação interessante com o crocodilo e o jacaré. Que relação é essa? Ele é responsável para retirar dos dentes do jacaré os parasitas, os restos de comidas que ficam ali do dente do jacaré. Isso aí na biologia nós chamamos de protocooperação. Nessa relação que há entre os animais na natureza, né, eles são movidos por instintos e não existe uma negociação, né? Então, na verdade, a natureza a gente não consegue explicar, né? Mas ele não serve de alimento para o jacaré. Mas esse pássarozinho aqui ele coloca em xeque aqui o que ele leu no livro sobre os animais, né? Provavelmente ele deve ter lido um livro de biologia ou uma enciclopédia falando dos animais, né? Bom, mas ele está respondendo a quem? Quem fez essa pergunta? Então, o implícito, está implícito aí a fala dos outros dois pássaros. Provavelmente um deles ou os dois disse: não, pode entrar, não tem perigo, né? Pode vir se alimentar aqui com a gente, no interior da boca do jacaré. Mas essa fala ela não está explícita aí. O que está explícito é apenas a fala desse primeiro pássaro, né? Então, o que é algo implícito? O implícito é aquilo que está subentendido, que está nas entrelinhas. São ideias que você pode deduzir, certo? Deduzir. O que nós podemos deduzir aqui é que os outros pássaros devem ter o convidado para se alimentar também ali no interior da boca do jacaré, né? E que não teria perigo. E aí ele responde: eu sei, eu li o livro sobre os animais. Será que se ele leu também? Ele quem? O jacaré. Quando ele diz assim, eu li o livro sobre os animais, está implícito que esse livro sobre os animais pode ser uma enciclopédia, pode ser um livro de biologia, né? Então, isso é que é o implícito, gente. O implícito é aquilo que não está claramente ali escrito, mas que você pode deduzir, né? Através de uma expressão, tá? Então, eu tenho um slide aqui para explicar melhor para você a respeito do implícito. Então, vamos ver aqui. Implícito é pressuposto e subentendido. Então, o implícito é algo pressuposto ou subentendido. Ou seja, não aparece claramente ali no texto, mas você pressupõe, né, ou subentende a ideia que está expressa, né? Muito bem. Um texto ele pode dizer coisas implícitas, ou seja, que não estão explícitas, que não estão claras, que não aparecem ali no texto, tá? Então vamos ver aqui. O explícito é o que está de fato escrito ali no texto, tá? Está dizendo, está explícito, aparece. O implícito
é o que é sugerido por alguma expressão ou pelo contexto, tá? Então, o implícito, gente, é a ideia que é sugerida através de alguma expressão que você encontra ali no texto ou pelo contexto, ou seja, o contexto quer dizer pela situação. Então, os expedientes argumentativo implícito são dois, o pressuposto e o subentendido. Tá? Você deve estar atento, e para isso, para você identificar o que está implícito, você deve estar atento às informações que são transmitidas de forma implícita. Veja aqui. Então, nós vamos começar com o pressuposto. O que são os pressupostos? São aquelas ideias não expressas de maneira explícita, mas que o leitor pode perceber a partir de certas palavras ou expressões. O pressuposto aqui, gente, ele nos dá a ideia, né? São aquelas ideias, na verdade, não expressas ali no texto, mas que nós temos ali certas pistas indicadas por palavras ou expressões. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Você não merece a minha dedicação, Adolfo. Quem disse que você se dedica a mim, Lia? Essa expressão aí, quem disse que você se dedica a mim, a resposta do Adolfo aqui põe em xeque um pressuposto de que Lia não se dedicava a ele. Quem disse que você cuida de mim, Lia? Então, nessa expressão aí, dá a entender de que a Lia não está nem aí pro Adolfo, né? E essa pista ela foi dada por quem? Pela fala do Adolfo aí. Quando ele diz assim, quem disse que você se dedica a mim? Lia. Então a pergunta dele, o questionamento dele aqui, deixa claro, né? Que a Lia não faz muita conta dele, certo? E os subentendidos, né? Nós falamos do pressuposto e o subentendido. Os subentendidos são insinuações por trás de uma afirmação. Vamos lá. Mário, o que você achou do meu novo filme? O Mário responde, o cenário é bom. Você está dizendo que o resto está ruim? Gente, nesse caso aqui, o implícito ele pode ser negado, pois ele não está escrito aí. Quer dizer, a pessoa pode negar, diz, não é isso que eu quis dizer, né? É o contexto que o torna aparente. Ao dizer o cenário é bom, afirma que o resto não é, né? E aí ele pode ser negado, porque não é isso que eu quis dizer, né? Então, nesse caso aqui, nós temos o subentendido, né? Então fica subentendido. O que são subentendidos? São insinuações por trás de uma afirmação. Então, o implícito, ele acontece de duas formas, né? Como eu mostrei lá para vocês, o pressuposto e o subentendido, né? Esses são expedientes. O fato é que nenhum e nem outro aparece claramente ali no texto, tá certo? Por exemplo, o subentendido é aquele que pode ser negado, né? Que é o caso aqui que eu dei aqui no exemplo para vocês, tá certo? Os pressupostos eles são marcados nas frases por meio de vários indicadores linguísticos. Quais são esses indicadores linguísticos? São os advérbios, né? Os advérbios, verbos, algumas conjunções, né? Orações adjetivas, tanto a restritiva como a explicativa, né? Elas é que marcam os subentendidos, tá? Os pressupostos, digo. Tá bom, pessoal? Então tá aí o que é o implícito. É muito simples você entender o que é algo implícito, tá certo? Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.